Tem uma pergunta simples, mas que deixa muita gente sem resposta. Por que os homens têm mamilos? Afinal, não é bem em mim que os mamilos vão ter a principal função biológica para que foram feitos, que é amamentar. Mamilos em homens chegaram a despertar até a curiosidade do Darwin, que especulou se em algum momento da nossa evolução os machos dos mamíferos também não amamentavam. É uma ótima pergunta, mas que não tem bem uma resposta definitiva, porque afinal nós somos mamíferos, animais que criam seus filhotes dando de mamar. Esse inclusive é um bom ponto para começar. Eu, você, gatos, cachorros, coelhos, macacos, morcegos, elefantes e até os ornitorrincos somos mamíferos. O que faz todos nós termos algo em comum são as secreções. Os mamíferos adoram secretar. Nós temos a secreção de suor e a secreção de cheiro que vem junto. Temos a secreção de leite, já que todos os mamíferos amamentam, isso porque todos os mamíferos têm glândulas mamárias, mesmo aqueles que põem ovos, como é o caso dos ornitorrincos. Daí o nosso nome, mamíferos, que são aqueles que têm mamas. Mas também a gente tem uma outra secreção padrão nos mamíferos, que alguns deles, como os golfinhos, perderam. São os pelos e os cabelos que a gente também secreta, o que desperta uma outra pergunta. Por que a gente se refere ao nosso grupo como aqueles que têm mamas? Quando Carlos Linneu, o sueco Carl Nilsson Linnaeus, criou o sistema de nomes biológicos que a gente usa até hoje, ele podia ter nos chamado de pilosa, já que o nosso grupo também tem essa capacidade. Mas ele participou de campanhas pró-amamentação, escreveu sobre isso e talvez por apreciar o papel fundamental que a amamentação tem para todos os mamíferos, resolveu usar esse atributo para nos nomear. E a amamentação realmente é fundamental, entre outras coisas, porque ela cria um período privilegiado logo depois do nascimento, onde a gente pode fazer várias outras coisas, como aprender, desenvolver um cérebro enorme, interagir com os outros, enquanto não precisamos nos preocupar com achar comida. Ao contrário de um patinho, por exemplo, que mal nasceu e já tem que se virar para comer, sem contar que a amamentação dá uma dieta sob medida assim que a gente nasce. O nosso leite não só muda ao longo do tempo de amamentação, como muda dentro de cada espécie de mamífero. Cada um tem sua receita própria, feita na medida para a fisiologia de cada espécie. A mistura de açúcares, gorduras e proteínas do leite varia para cada espécie. Naquelas espécies onde o filhote cresce rápido, como roedores, ou cães, ou gatos, o leite costuma ter mais proteína, enquanto o nosso leite humano tem mais açúcar e mais gordura. A gente tem a menor quantidade de proteínas entre os primatas, mas bastante açúcar e bastante gordura para manter o cérebro do bebê abastecido. Sim, o cérebro, que é esse órgão maravilhoso, segundo ele mesmo me contou, demanda muita energia desde cedo. Para a gente poder ter esse órgão que nos fez humanos, que fez o que somos, na nossa infância, o cérebro consome 2/3 da energia que a gente gasta quando está parado, o que corresponde a mais de 40% da energia gasta durante toda a infância. Tanta energia que já propuseram que o cérebro é o que segura o crescimento das crianças. O nosso disparo de crescimento começa justamente quando o cérebro deixa de consumir tanta energia em relação ao nosso corpo. E quem dá esse combustível para ele se formar e se desenvolver na infância dos mamíferos é o leite, tanto que todos nós produzimos. E essa importância toda do ato de amamentar está presente no mamilo, que coleta os dutos que trazem o leite e precisam ter uma pele mais grossa e mais encerada para aguentar a boca do bebê por horas, e também está presente no nosso desenvolvimento. Como conta o livro How We Do It, as glândulas mamárias começam a se formar ainda no meio do estágio embrionário da gestação, que em humanos dura os 2 primeiros meses, bem antes da maioria dos órgãos serem reconhecíveis. Em todos os mamíferos se formam 2 linhas no ventre que vão das axilas até a virilha e podem fazer vários mamilos. Entre nós humanos, essa linha já aparece na 5ª semana de gestação e nós chegamos a formar vários mamilos no desenvolvimento, mas a maioria desaparece e só sobram 2, tanto nos homens quanto nas mulheres. Daí o motivo de nós homens nascermos com mamilos, mesmo se a gente não vai usar para amamentar. Inclusive, em alguns casos raros, mais mamilos podem continuar presentes no corpo das pessoas. Tem um caso registrado em 1886 do ginecologista Franz Neugebauer, que registrou uma paciente com 5 pares de mamilos. 1 par na axila, 2 acima do peito e 1 abaixo, além do normal. A quantidade de mamilos que cada animal parece ter tem relação com o tamanho da ninhada deles. Humanos, cavalos e elefantes, que geralmente têm um filhote por gestação, têm só 1 par, enquanto ratos e cachorros, que têm vários filhotes, têm mais pares de mamilos. Agora, por que deixar essa responsabilidade toda só com as fêmeas? Por que os machos também não contribuem com essa atividade? Até aqui, tem poucos casos de machos que produzem leite
vistos em morcegos frugívoros, a raposa mascarada da Nova Guiné e um morcego frugívoro da região da Indonésia. Mas não se viu nenhum deles dando de amamentar, só encontraram o leite saindo pelos mamilos dos machos também. E essa pergunta até o Darwin fez e não tem lá uma resposta muito clara. Tem quem diga que isso acontece por uma disputa evolutiva, já que as fêmeas sempre são as mães dos filhotes que elas gestam e depois amamentam gastando energia, enquanto os machos nem sempre são os pais dos filhotes que nascem. Mas é uma hipótese difícil de testes. E essa habilidade cobra um preço bem alto das mulheres. Os seios dão vida, mas também podem tirar. Como a Florence Williams conta em Breasts, ao contrário da maioria dos nossos órgãos, os seios terminam de se desenvolver bem depois do nascimento. Os nossos órgãos podem crescer ou mudar um pouco conforme a gente envelhece, mas os seios se formam a partir da adolescência e daí em diante respondem aos hormônios da mulher a cada ciclo menstrual. Os seios crescem e incham até 15% durante cada ciclo, acumulando água e fazendo divisões celulares, já antevendo a preparação para uma gestação. E o desenvolvimento completo da mama só vai acontecer com os hormônios da gravidez. E é aí que se formam as estruturas que realmente produzem leite nas glândulas mamárias. E todo esse vai e vem estimula a formação de células nas mamas das mulheres. E como a gente já falou no vídeo sobre longevidade e câncer, divisões celulares também são justamente o que aumenta as chances das células perderem o controle e formarem tumores. Por isso que o câncer de mama é uma grande preocupação para as mulheres. O câncer de mama quase sempre começa com as células da pele que se dividem constantemente e que fazem os dutos por onde sai o leite. O processo que prepara as mamas para nutrir a vida, para formar essa estrutura que define não só a nossa espécie com um cérebro tão grande, mas também todos os mamíferos. É um processo que ao mesmo tempo é parecido com o de um tumor invadindo outro tecido e causando câncer. Então, aproveitando que esse é o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, aproveita para se informar sobre sintomas suspeitos, como caroços fixos na mama, mudanças de formato e posição do mamilo, vermelhidão ou saída de líquidos pelo mamilo, que são sinais para se buscar uma ajuda médica. Aproveita também para adotar hábitos saudáveis, como alimentação saudável, atividades físicas com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado, que são ações que, segundo o Instituto do Câncer, evitariam quase 30% dos casos de câncer de mama. E para os homens, que eu comento aqui sobre câncer de mama nas mulheres, agradeço se você compartilhar com elas, mas também fique esperto porque a gente também pode ter esse tipo de câncer. É bem mais raro, mas vale saber. Sempre deixando claro aqui que se você tem alguma dúvida ou suspeita sobre qualquer tipo de câncer, é importante procurar ajuda médica. Agora, se você tem curiosidade sobre as chances de você ter dado uma propensão ao câncer, em especial câncer de mama, aproveita para conhecer o Meu DNA Saúde. Tem vários tipos de câncer, como câncer de mama, próstata, coloretal e estômago, que tem propensão genética hereditária conhecida e a maioria das pessoas não sabe se tem esse tipo de risco na família. Olhando para o câncer de mama em particular, por exemplo, um teste genético tradicional olha para 3 a 103 letrinhas dos genes BRCA que são associados ao câncer de mama, ovário e próstata. São letrinhas que foram escolhidas usando povos europeus e que deixam de fora mais de 80% das pessoas com mutações conhecidas no Brasil. Já o Meu DNA Saúde é bem mais completo, ele olha para 15.700 letrinhas desses genes e cobre todas. E se a gente descobrir novos pedaços de DNA que são importantes, eles têm bem mais chances de já terem sido cobertos pelo Meu DNA. Só no genes BRCA são mais de 4.400 novas variantes patogênicas descobertas nos últimos 5 anos que o Meu DNA cobre. E pensando em quem nos assiste, já que a gente tem essa parceria longa, o Meu DNA decidiu adiantar Black Friday a partir desse vídeo de hoje com os produtos da marca, como o Meu DNA Saúde, que a gente falou aqui, estão todos com os preços mais baixos. Então clica no link da bio para conferir e saber mais sobre você e aproveita para compartilhar com quem você se preocupa.